E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tem um estudo que eles analisaram 4.000 julgamentos de juízes no tribunal dos Estados Unidos. E eles descobriram 4.000, cara. É coisa pra cacete. Porra, velho. E eles descobriram que quanto mais longe da refeição, da última refeição o juiz estava, eu vi esse estudo. mais agressivo. E cara, foi um Tem como botar Meu aí, Deus, Mauricião? que fera, Se você cara. botar alimentação, juiz, punição, julgamento, talvez você ache o gráfico no Google. Eu baixei esse estudo. Cara, era assim, ó. Tá de brincadeira, Era assim, cara. ó. Se fazia tempo que ele comeu, ele te fudia. Ele era mais agressivo na pena. Se ele acabou de comer, ele era mais empático. Puta que... Ou seja, né? Tua vida na mão de um ser humano, cara. E um ser humano dotado de uma série de questões como essa. Metabólica. E, cara, qual que é a possível explicação disso? Primeiro, quando você tá com fome, você tende a direcionar o seu sistema atencional para busca de alimento. É por isso que quando você tá com muita fome, você não quer conversar com ninguém, cara. Não. Deixa eu comer primeiro, depois a gente faz isso daí. Eu tô estressado aqui, meio puto. Quero comer. A fase final do atleta. O atleta não quer falar com ninguém, Exato. Cara. Ele é o ser mais antissocial que existe. Agora, sabe o que também acontece? Quando você reduz um pouco a capacidade energética do seu corpo, a primeira região que começa a ter déficit no seu cérebro de funcionamento é a região que mais usa energia no seu cérebro, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal que fica atrás da sua testa é a região que usa mais energia no seu cérebro. E ela é responsável pelo quê? Empatia. Puta Olha merda. que interessante. Empatia, simulação. Controle inibitório do comportamento. Então você pega um atleta que tem déficit de energia. Se o cara tá com déficit de energia, o córtex pré-frontal dele, que é a área, é a usina que mais necessita de gasolina ali para funcionar, ele tá um pouco hipoativo, portanto ele tem menos controle inibitório. Então tem mais chance. Só que lá, aí a ó, amígdala dele tá mais ativa. Olha lá, cara. Aqui tem um outro que é que peguei aqui do Gênio. Cada pontinho. Que é do Samidana, aquele que hoje trabalha lá na Jovem Pan, que a gente tava... Lembra o Magrinho lá do seu lado, lá na Jovem Pan, quando a gente foi lá do Emílio, então? Era a coluna dele. Cada aqui. pontinho lá, ó, vai lá no gráfico. É esse mesmo, é o gráfico do paper. Cada pontinho daquele lá, a bolinha redondinha, é uma refeição. E aí ali embaixo é o tempo que passou após a refeição e o eixo do lado é a probabilidade de o juiz dar uma sentença ruim para você. É uma sentença dura para você. Os pontos altos marcam o momento em que juízes tinham acabado de comer. Isso. Quando as sentenças eram mais favoráveis aos réus. Isso, então, exato. Se você for preso, for a julgamento... Leva uma marmita. Uma marmita. Não, perceba pelo menos uns 2 perceba que quando ele come, a decisão era bem mais favorável. 0,6 subia 0,7. Quase em todos os casos ele tendia a ser um pouco mais favorável. Conforme vai passando, cara, ele chega até no momento de quase dar uma decisão não favorável para todos, velho. Meu Deus. Por causa de uma mudança de uma variável que muitas vezes passa desapercebida, que é a alimentação. Caramba. Se alguém quiser pesquisar depois, só digitar juiz com fome. O Edu... Juiz Maurício, fala aí. Fome. O Edu, quando nós fomos encontrar ele ali perto do Fitspira, cara, você olhava o olhar do Edu e parecia um psicopata, cara. Totalmente desprovido de emoção. Vazio, assim. Vazio. Indiferente. Né, Maurício? Frio. A gente não reconhecia o Edu, cara. Frio. Respostas secas e curtas. É isso aí, cara. O córtex pré-frontal dele tava, cara... Tava na lua, não tava existia. Não existia, cara. Congelado, feito um iceberg. Eu vou falar pro Edu. Edu, seu córtex pré-frontal estava um iceberg. Em compensação, a amígdala tava uma fornalha. Não, em compensação, no mesmo dia... Quando ele terminou, aí ele foi comer um hambúrguer e tudo tal, terminou de comer um hambúrguer. Eu fui lá pra abraçar e pra ficar ali um pouquinho com ele antes de voltar pro hotel. Quando eu cheguei lá, outra pessoa. O olhar, cara. Então, mas isso o olhar já voltou aquela doçura do meu amigo, o jeitão, as brincadeiras do meu amigo. Cara, é muito Mas isso daí foda. que é uma coisa que o Wesley provavelmente vai te explicar melhor agora. Tem o seguinte, existe um equilíbrio entre o seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal e dorsal versus a amígdala. A amígdala é o conglomerado de neurônios que cuida da sua ansiedade, irritabilidade e compulsividade.
Lembra que esteroide hipertrofia a amígdala. Então a pessoa fica mais irritada, menos empática e sente menos prazer. Se você tem menos núcleo ventromedial, você reconhece menos a satisfação. Então você ganhar não significa nada. O Edu provavelmente ele foi sentir que ele ganhou quando ele se alimentou. Quando ele alimentou, cara, ganhei. Então, qual que é o problema quando a gente vê as pessoas, por exemplo, tem transtorno alimentar e você quer que uma pessoa ela reconheça determinadas condições de satisfação? É impossível para ela. Ela não tem energia suficiente para fazer funcionar aquela parte principal do cérebro dela que depende para ela reconhecer aquilo que você está tentando mostrar. Exato. Não tem gasolina suficiente nessas áreas. Então é muito sério isso daí, porque você começa a perceber que as condições que as pessoas se submetem para algumas situações, elas fazem com que elas percam a sua capacidade de julgamento perante essas mesmas situações. Então ganhar não é bom, não é suficiente, não é o que ela esperava. Caramba, cara. Ou então obter alguma coisa não é bom, não é suficiente, não é o que esperava. Pega uma pessoa que faz muita restrição alimentar, que tem uma dieta que ela mesmo se impõe, né? Tenta mostrar alguma coisa boa. Não tem jeito. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, que tem anorexia, ela tem um humor, ela tem um tônus mental que é baixo, causado pela baixa quantidade de caloria. Ou seja, se você não conseguir... para o psicólogo e para o nutricionista, é uma dificuldade tremenda tratar essa pessoa, porque ela não tem recurso cognitivo suficiente para entender a situação que ela está colocada. E às vezes, quando tem, pode não ter metabólico. Não tem energia no cérebro.